dia! Estão preparados para a aula de espanhol? Pois é, mais uma. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar que eu quero saber quem está assistindo a aula e quem não está. Semana passada eu sugeri, lembrando que sugestão não é obrigação, é tipo assim, vocês chegaram no final de semana, não tem o que fazer, o que é que eu vou fazer? Ah, a professora falou daquele filme, eu falei do filme A Vida é uma Festa semana passada. Hoje eu vou falar do filme Rango. Também ainda explorando esse ambiente do México. E essa música que vocês viram no início é música tema desse filme. É um filme muito lindo, gente. Eu adoro esse filme, é muito interessante. É uma animação, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falando em México, a gente não pode deixar de falar do Jarabe Tapatío, que é um baile típico que faz parte da cultura, do folclore, é uma simbologia mexicana, né? E que vem se tornando, através do tempo, um símbolo da identidade nacional. O homem corteja a mulher, ele todo paramentado, ela também toda enfeitada, e que lhe acompanha essa música que vocês terminaram de ouvir. Lembrando que isso aqui é somente um exemplo de vários outros bailes tradicionais que existem no México. É só para poder ilustrar o que a gente está trabalhando. Biba Zapata. Quem é esse? Bom, a gente terminou de estudar sobre Frida, né? Um personagem muito icônica do México. Agora a gente vai conhecer Zapata. Quem é Zapata? O nome dele era Emiliano Zapata Salazar. Ele foi um importante líder na chamada Revolução Mexicana de 1910, contra a ditadura de Porfirio Díaz, sendo considerado um dos heróis nacionais mexicanos. Ele era conhecido como Caudillo do Sul. Zapata era filho de um camponês mestiço, meio índio, meio branco, e ele lutava pelos direitos dos camponeses destituídos de suas terras, o que o levou à prisão diversas vezes. Ele apenas com 17 anos teve seu primeiro enfrentamento com as autoridades, o que lhe obrigou a abandonar o estado de Morelos. Como legado, tem o movimento zapatista. Ele dizia que la ignorancia e el oscurantismo em todos os tempos não han produzido mais que rebanhos de escravos para a tirania. Ou seja, a ignorância e o obscurantismo em todos os tempos não produziram mais que rebanho de escravos para a tirania. Em homenagem a Zapata, o movimento zapatista questiona as pessoas. Tu, que has hecho para defender as conquistas por las que nosotros dimos la vida? Zapata dizia: el que quiere se águila que vuele, el que quiere se gusano que se arrastre. Ele era contra a subordinação e a opressão contra os mais pobres. Então, o que ele fazia? Ele insuflava o povo a lutar para garantir uma vida digna para os mais miseráveis. Ele pensava o seguinte: o burguês não conformado com possuir grandes tesouros que ele não dividia com ninguém, em sua insaciável avareza, rouba o produto do trabalhador, expulsa o índio de sua pequena propriedade e ainda não satisfeito com isso, o insulta, o golpeia, fazendo alarde do apoio que lhe presta os tribunais, porque o juiz, que deveria ser a única esperança do mais fraco, acha-se também a serviço dessa corja. Também era fala de Zapata: muitos dedos para complacer a tiranos. Quem são esses dedos? Eles quem? Os trabalhadores, os oprimidos, os pobres. Em troca de um punhado de moedas, ou por colheita, ou qualquer outro suborno, traía e derramava sangue de seus próprios irmãos. Ele dizia: quero morir sendo esclavo de los princípios, no de los hombres. E a frase mais icônica: mejor morir de pé que viver toda uma vida arrodillada. Então, ele não queria viver a vida dele toda ajoelhado. Vim aqui lembrar vocês do filme, tá? Daqui a pouco a gente começa a parte de gramática. Então, para fechar, falando do México, só vou lembrar vocês que o nome do filme é Rango. Tá vendo aí? Mi nombre es Rango.
É uma espécie de faroeste moderna, mas que explora a cultura mexicana, fazendo alusões a vários símbolos mexicanos, como, por exemplo, los mariachis. Aqui no cantinho, tá vendo, da tela? Tem os mariachis, que são uns bichinhos muito engraçados. O cacto, ele bebe uma bebida do cacto, que tem uma marca chamada Durango, que é nada mais, nada menos do que um estado do México. Então, ele vai fazendo alusões à cultura mexicana a todo momento. É interessante por isso. Então, o personagem aparece sozinho em meio a um deserto no México, com áridas pradarias, na cidade chamada Poeira. Galerinha, agora a gente já está quase terminando todas as dificuldades com os verbos no subjuntivo. Vejam, os verbos terminados com o IR, o que é que acontece? Eles sofrem câmbio. Quem lembra o que é câmbio? Câmbio é mudança, troca. Eu pego o I e troco pelo Y, certo? Eu trouxe primeiro o presente do indicativo aqui. Vejam. Por que é importante a gente ver primeiro o presente indicativo? Porque ele é a base para a gente formar o presente do subjuntivo. Então, tem aqui. Yo construyo, tu construyes, ele construye, nosotros construímos, vosotros construís, eles construem. Qual é a base para o presente indicativo? Ele permanece com a mesma vogal temática. Por exemplo, o verbo amar. Qual é a vogal temática? A. Ele vai permanecer com o mesmo A. Yo amo, tu amas, ele ama. Olha o A aí. Bailar. Yo bailo, tu bailas, ele baila. Olha o A aí. Hablar. Yo hablo, tu hablas, ele habla. Olha o A aí. Porém, qual é a regra para o subjuntivo? A gente vai se basear nesse indicativo para pensar. Veja, se no indicativo eu permaneço com a mesma vogal temática, vejam, os verbos terminados em A, a vogal temática continua A. Verbos terminados em R, a vogal temática continua E. E I é como se fosse E, lembram disso? O I é como se fosse E, significa o quê? Terminados com IR é como se fosse E, portanto, permanece com E, como acontece aqui, tá vendo? Porém, quando a gente passa para o presente do subjuntivo, a regra muda. Como é que fica a regra? No indicativo permanece a mesma vogal temática. No subjuntivo, a gente troca a vogal temática. Verbos terminados com AR, a gente usa o quê? O E. Verbos terminados com ER, a gente usa A. Então, o A eu troco pelo E eu troco pelo A. E o I? O que acontece com o I? O I é como se fosse E. O E a gente não troca pelo A, portanto, o I também eu vou trocar pelo A. Então, aqui, baseado nesse do indicativo, a gente vai construir o verbo no presente do subjuntivo. Acompanha aí, olha. Aqui nós temos o radical, tá vendo? Então, eu vou trocar o E pelo A. Vamos ver se dá certo? Então, vamos lá. Que yo construya, troquei o O pelo A. Que tu construyas, troquei o E pelo A. Que ele construya, troquei o E pelo A. E aí vem o nosotros, que nosotros construyamos, que vosotros construyais e que ellos construyan. Repetindo, que yo construya, que tu construyas, que ele construya, que nosotros construyamos, que vosotros construyais e que ellos construyan. Quero chamar a atenção para o nosotros e vosotros. No indicativo, não vai ter o acréscimo do Y. Porém, no subjuntivo vai ter, a gente vai dizer construyamos, construyais. Gente, da mesma forma que a gente faz essa conjugação com os verbos terminados com IR, ou seja, esse modelo do verbo construir, a gente pode conjugar todos esses verbos aqui, ó. Atribuir, constituir, destituir, distribuir, excluir, uir, incluir, influir, restituir, retribuir, substituir, ou seja, todos terminados com IR. Então, por exemplo, se eu pego aqui atribuir, que yo atribuya, constituir, que yo constituya, destituir, que yo destituya, distribuir, que yo distribuya. Preste atenção que nosotros e vosotros são sempre regulares, mas isso vai ser aonde? No indicativo aqui. Regulares assim, ó. Tá vendo?
Não teve o Y. Lá no subjuntivo tem Y. Repito. Verbos terminados com o IR no indicativo, em nosotros e vosotros, não tem o Y. Porém, no subjuntivo, põe-se o Y. Aí está. Vejam. Que yo atribuya, que tu atribuyas, que ele atribuya, que nosotros atribuyamos, que vosotros atribuyais e que ellos atribuyam. Então, com essa terminação, eu posso conjugar qualquer outro verbo terminado em U e R. Molezinha, molezinha, não é? Agora, só para fixar. Encontre um verbo que esteja no subjuntivo nessa tirinha. Olha a tirinha. Amo que llegue el frío. Me encanta el cafecito. El rayo del sol por la ventana. Me encanta ser un mito. Poner-me mucho abrigo. E a los 5 minutos volver a la cama. Qual é o verbo que está no subjuntivo? Encontrem. Encontraram? Isso! Llegue, do verbo llegar, que yo llegue, que tu llegues, que ele llegue. Muito bem! Agora, a gente vai ver um verbo que é bem peculiar. Nós já vimos verbos que tem seu radical E, que a gente troca por um ditongo, que tem seu radical O, que a gente troca por um ditongo. Lembram? Exato. Eles sofrem câmbio, ocorre uma ditongação. Agora vai ser diferente. Mesmo eles tendo um E no seu radical ou um O no seu radical, o câmbio é diferente, porque você vai pegar o E, não vai trocar por um ditongo, você vai trocar por um I. Você vai pegar um O, você não vai trocar por um ditongo, você vai trocar pelo um U. E aqui a gente tem primeiro, lembra que a base no presente do indicativo, que a partir dele a gente chega no subjuntivo. Como assim? Tem assim no indicativo. Yo mido, tu mides, ele mide, nosotros medimos, vosotros medis, ellos midem. Primeiro ponto. Verbo que tem no seu radical é, troquei pelo I. Yo mido, tu mides, ele mide. Quais são as pessoas que a gente não troca? Nosotros medimos, vosotros medis. Esse a gente não troca. Por quê? Porque no presente ele é regular somente em duas pessoas. Quais são? Nosotros e vosotros. Nas outras, o que acontece? A gente troca. Essa irregularidade só afeta os verbos da terceira conjugação. Atenção, isso é muito importante. Essa irregularidade só afeta os verbos da terceira conjugação. Quais são os verbos da terceira conjugação? São aqueles terminados com IR. Por exemplo, o verbo medir, o verbo pedir. Olha o verbo pedir como ficaria. Yo pido, tu pides, ele pide, nosotros pedimos, vosotros pedis, ellos pidem. Ok? Então, veja, de igual modo se conjuga o verbo competir. Eu compito, tu compites, ele compite, nosotros competimos. Conseguir, correr, despedir, elegir. Atenção, a regularidade desse verbo, além do presente, afeta os seguintes verbos. O pretérito, o indefinido e todo o subjuntivo, que é o que nos importa aqui. Se é todo o subjuntivo, logicamente, o presente do subjuntivo também. Então, vamos pensar? Verbo medir, como é que ficaria? Lembra como é que a gente faz? A gente troca as vogais, lembram? Então, repetindo. A vogal temática é I. Lembra disso? O A no indicativo permanece A. O E no indicativo permanece E. O I é como se fosse E, então permanece E. Olha aqui, ó. E. Porém, quando eu passo para o subjuntivo, o que acontece? A gente troca as vogais temáticas. O A vira E, o E vira A. E o I é como se fosse E. Portanto, a gente vai fazer assim, ó. Que yo mida, tá vendo? O I é como se fosse E, então a gente troca pelo A. Que yo mida, que tu midas, que ele mida, que nosotros midamos, que vosotros midais e que ellos midam. Aqui, a gente trouxe o verbo pedir, que seguindo aquela mesma regra que eu já expliquei anteriormente, são verbos irregulares somente das terceiras pessoas, que a gente pode trocar o E pelo I, o O pelo U, somente das terceiras pessoas, ok?
Olha, o verbo medir a gente viu. Que eu mida, que tu midas, que ele mida, que nós outros midamos, que vosotros midais, que eles midam. Se eu faço com o verbo pedir, que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nós outros pidamos, que vosotros pidais e que eles pidam. Chamo a atenção para nós outros e vosotros. Eles são regulares no indicativo. O que significa isso? Significa que lá no indicativo a gente não vai trocar o é pelo i. Mas cá no subjuntivo a gente troca. Lá a gente diz pé, não trocou, tá vendo? Pedimos, certo? Aqui a gente troca pidamos. Pedimos no indicativo, pidamos no subjuntivo. E aqui eu trouxe os outros verbos somente para a gente revisar, que são os verbos que sofrem câmbio, trocando-se o é pelo ditongo e o ó pelo ditongo. Como assim? Verbo querer, que eu quiera, tá vendo o ditongo aqui? Que eu sienta, olha o ditongo, que eu pueda e que eu juegue. Quero chamar atenção para o verbo rugar, que nós outros fica ruguemos e rugueis. Não tem o ditongo, tá vendo? Mas permanece o ruguemos e rugueis. Não haga la siesta e venha la fiesta de Araceli. Isso era um convite no dia 27 de maio de 2017. Já passou. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que é la siesta? La siesta é um costume hispânico, muito comum, de que as pessoas almoçam, lá eles almoçam tipo umas 2 horas da tarde, e depois todo mundo, depois que almoça, tira um cochilo. Esse cochilo é chamado la siesta e só voltam a trabalhar lá para as 4 horas da tarde. Por isso que eles estão dizendo aí, ó, não vão perder tempo dormindo, vem para a festa. Que pena que a gente não pode ir para a festa, né? Mas logo, logo a gente vai poder ir para a festa, vai poder se abraçar, vai poder ir para o colégio. Então, gente, terminamos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Hasta luego!